Olá pessoal, eu sou Júlio Fernandes, gestor dos fundos multimercados macro da XP Asset Management. Vamos fazer a atualização dos fundos da estratégia macro no mês de fevereiro. No mês de fevereiro, o fundo XP Macro apresentou resultado ligeiramente acima do CDI. Desde o início do ano, temos trabalhado com uma visão extremamente construtiva para o cenário global e, consequentemente, para ativos de risco, tanto nos Estados Unidos como no Brasil. Tínhamos, consequentemente, uma posição comprada em bolsa nos Estados Unidos, no Brasil, uma posição vendida em dólar contra o real e diversas outras posições que compunham bem o portfólio e protegiam parte dessas posições otimistas. No final de fevereiro, mais especificamente ali depois do Carnaval, houve uma deterioração relevante na percepção de risco Brasil e com isso o fundo teve perdas, principalmente na posição comprada em bolsa e em menor escala na posição de câmbio, mas que foram mais do que compensadas por ganhos na posição tomada em CDS de 5 anos Brasil, na posição tomada em juros de 10 anos americano e uma pequena posição tomada na curva de juros nominais brasileiras. Adicionalmente, também tivemos ganhos tomados na curva de juros chilena e numa pequena posição comprada na bolsa chilena. De maneira geral, continuamos muito otimistas e construtivos com o cenário externo, mas no curto prazo adotamos uma postura mais cautelosa com o cenário local, devido à piora da pandemia, seus efeitos na atividade e principalmente devido aos riscos de deterioração do cenário fiscal com os novos gastos que teremos que fazer. Nos Estados Unidos, o cenário é o mesmo. Forte recuperação da atividade econômica, ajudada ainda mais pela vacinação acelerada até o final do primeiro semestre e impulsionada ainda mais pelo estímulo fiscal de um pacote que poderá chegar perto de 1,9 trilhões de dólares, quase 10% do PIB americano. Nesse cenário de fortes estímulos fiscais e monetários, acreditamos que o mais provável seja uma elevação das expectativas inflacionárias nos Estados Unidos, que naturalmente elevarão as taxas de juros longas americanas. Mesmo que o Fed mantenha os juros parados por muito tempo, que esse é o nosso cenário base, acreditamos que o mercado irá discutir ao longo do segundo semestre desse ano quando o Fed irá reduzir as suas compras de ativos, suas compras de títulos públicos. Nesse cenário extremamente positivo, continuamos carregando uma posição comprada na Bolsa Americana e aumentamos, ao longo do mês de fevereiro, as posições tomadas em juros de 10 anos americano. Foi no Brasil que tivemos algumas novidades relevantes ao longo do mês. A deterioração da pandemia, principalmente depois do Carnaval, nos fez reavaliar diversas premissas. Estamos revisando nossas projeções de atividade para baixo, devido aos diversos lockdowns que alguns estados começaram a anunciar. Houve uma piora na discussão fiscal, devido à necessidade do pagamento do auxílio, mas sem a garantia de que as contrapartidas fiscais serão aprovadas conjuntamente. Em um cenário inflacionário que já estava se deteriorando devido à alta das commodities e um real depreciado, essa piora da discussão fiscal deve levar agora o Banco Central a subir os juros já em março, com uma alta de 50 bases, em nossa opinião. Enfim, no curto prazo, o equilíbrio das coisas pioraram. Temos um pouco menos de atividade, um pouco mais de inflação, piora nos riscos fiscais e um juro que deverá subir um pouco antes e um pouco mais rápido do que imaginávamos. Nesse cenário, por cautela, decidimos reduzir substancialmente as posições otimistas em Brasil. Basicamente, reduzimos a posição comprada em bolsa e zeramos a posição vendida em dólar contra o real. Estamos preferindo manter as posições otimistas alocadas no mercado externo, comprados em bolsa americana e tomados nos juros americanos de 10 anos. Apesar dos riscos de curto prazo no Brasil, queremos ressaltar que continuamos cautelosamente otimistas no médio prazo. Acreditamos que esse novo Congresso ajudará o governo a passar algumas reformas, mesmo que demore um pouco, passará a PEC emergencial e passará uma reforma administrativa, em nossa opinião. Também compartilhamos da premissa de que até maio a população acima de 60 anos estará totalmente vacinada, o que deverá melhorar o cenário para a pandemia. Então, estamos fazendo uma redução tática
de maneira a passar esse mês de março mais conturbado e acreditamos que poderemos retomar os ativos brasileiros em um melhor momento. No mercado de juros não vemos grandes alocações, o mercado já precifica altas bastante acima do nosso cenário base. Adicionalmente, estamos tomados no CDS Brasil de 5 anos e na América Latina temos uma posição aplicada nos juros de curto prazo mexicano, tomado nos juros chilenos e uma pequena posição comprada em bolsa chilena. Agradecemos a confiança de todos os parceiros e clientes e queria reforçar que os nossos canais de RI estão disponíveis para esclarecer quaisquer dúvidas. Muito obrigado e até breve.